Paulinha, muito obrigada por estar aqui hoje gravando seu depoimento. Pessoal, para quem não conhece, essa é a Paula Lima e ela foi, além de ser uma amiga muito querida, a gente se conheceu lá na época da Unesp. Ela também foi minha aluna no curso Meu Currículo com Estratégia. Foi recente, anotei aqui que foi em agosto de 2024, então não faz muito tempo. Hoje eu tô com a voz um pouco ruim, mas falei, não posso deixar de gravar com a Paulinha, porque a gente tem que contar a história dela. Então, Paulinha, fique à vontade para contar um pouquinho de como foi esse processo, conta um pouquinho da sua história, enfim, fique à vontade. Ah, obrigada, é sempre um prazer, né, conversar com você. Eu e a Valesca, a gente é amigas de longas datas, desde a Unesp, apesar de a gente não fazer, né, ter feito o mesmo curso, a gente praticamente fez o mesmo curso, né? Porque as Convivia tanto, né, amizades Paulinha? Você parece uma RP. Embora, pessoal, a Paulinha estudou química, então não tem muito a ver com relações públicas, mas ela é a profissional de química mais RP que eu conheço. a maioria dos meus amigos são RPs, né? Então, às vezes, eu Sim. tenho essa confusão, né? Quando eu encontro com você, quando eu encontro com outras pessoas, falo, a gente que é de RP, eu falo, não, gente, eu não sou, não. Eu sou química, Não eu ainda não parece, fiz mas RP. exato. E você fez química e muitas cositas mais, né, Paula? Exatamente. Então, começar a contar um pouquinho da minha trajetória, que foi bastante longa, né? Apesar da minha pouca idade. Super Mas jovem. super jovem, a gente que é bebê, né? É isso mesmo. E aí eu entrei como química, só que eu entrei como química licenciatura, né? Licenciatura em química. Aí eu finalizei o curso, só que eu ainda não me vi na área de acadêmica, não gostei muito da área de profissional, né, da química licenciatura, como professor, essa área de atuação não me abrilhantou os olhos, né? Então, eu resolvi mudar, né? Apesar de eu ter gostado muito da química, mudar da química licenciatura para química bacharel, né? Para fazer um bacharelado. Quando eu fui fazer essa mudança de curso, eu acabei, por motivos outros particulares, não conseguindo completar essa graduação, essa minha segunda graduação. Eu completei a licenciatura, mas não completei o bacharel. E eu estava até comentando com a Valesca que quando eu ia fazer meu currículo ou fazer alguma entrevista, eu acabava não colocando o bacharelado, né? Química bacharel, porque eu Estava achava que incompleto, né? isso, por estar incompleto, eu não tinha capacidade naquela área, né? Não tinha finalizado a graduação, não tinha como falar minhas competências, né? No bacharel. E após esse período de bacharelado que eu desisti, eu entrei no mestrado. Aí sim, o mestrado eu completei. Então acabava que meu currículo ficava licenciatura, né, os 5 anos da licenciatura, foi o tempo correto do curso, 1 ano e meio sem nada, e o mestrado. Confuso para o recrutador, né? E aí, o que ela fez nesse 1 ano e meio? Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso nos encontros, porque a gente tem sempre esse cuidado de colocar as informações honestas, corretas. Então, claro que a gente não poderia colocar conclusão da licenciatura e do bacharelado, mas depois, né, quando a gente foi montar a estratégia, nós vimos que valia a pena incluir que você cursou por determinado período ou bacharelado. Até porque, pensando no seu objetivo de carreira, era legal mostrar que você tinha esse repertório da química num contexto que não fosse nem a licenciatura e nem o mestrado, que Nem só são o dois mestrado. universos mais acadêmicos, né? Exatamente. Tanto que o meu mestrado também fugiu um pouquinho da área acadêmica. Meu mestrado eu fiz na área de gestão da qualidade, que é uma área nova, que é uma área que a gente até brinca, né? Que parece um mestrado profissional, porque ele realmente parte da faculdade, da graduação, mais focada para o laboratório, para a indústria mesmo. Então, tanto que eu tinha parceria com o pessoal da laboratórios do Ministério da Agricultura, e no meu curso também, no meu grupo de laboratório, tinha pessoal que tinha parceria com a fábrica de Pirassununga, da 51. Então, assim, era um mestrado que, apesar de estar na faculdade, apesar de estar na parte acadêmica, ele não era tão voltado para ser, tipo, professor, para você ser um Pesquisador. estudioso.
pesquisador, exatamente. Então, ele era mais já direcionado para a parte de laboratórios e indústrias, que era uma parte que eu queria, né? Uhum. E aí foi muito bom também ter tido essa breve experiência do bacharel e depois do mestrado, que foi que me abrangeu, que me fez assim gostar mais da parte de laboratório, parte industrial, que foi aí então que eu me identifiquei, finalmente me identifiquei como química, que até então eu não estava me encontrando, né, na área, que eu sei que é bem difícil, isso também é uma dos problemas que o pessoal mais tem hoje em A gente se dia. frustra muito, né, Paulinha? Porque fala, nossa, Sim, mas eu fiz uma graduação, eu fui para uma o segunda anos graduação, estudando. aí mais um mestrado, e cadê a parte que vai vir aquele estalo que eu vou falar, uhul, me encontrei? E realmente pode ser que aconteça esse estalo, mas também é um processo de se encontrar, né? E eu acho muito legal, vou até já trazer um pouco da sua experiência prática, porque quando nós fomos construir, né, o currículo, eu lembro de você ter falado, ah, mas eu não tenho muita experiência. E quando nós fomos resgatar, a gente viu tantas experiências legais, porque você fez muita coisa, né, Paulinha, dentro da sua área, fora da sua área, porque você teve uma vivência internacional também, foi estudar inglês. Conta um pouquinho aí do que você já fez, porque eu acho que é bem inspirador para quem está assistindo, para quem tem vivências muito diversas e que sente assim, ah, mas eu tenho experiência em tanta coisa, mas não tenho em uma única área, aquela carreira mais linear. Eu acho que vai ser bem interessante para as pessoas se inspirarem em alguém que também tem uma carreira que mescla várias atuações. Isso. Então, após o mestrado, né, eu fui fazer intercâmbio na Irlanda, né? No começo era só para ser 3 meses, né? Eu entrei com visto de turista para ficar 3 meses. Só que o destino mudou e eu acabei mudando para o visto de estudante, né? De estudante de inglês. E aí sim, com isso eu tive a oportunidade para o visto, né, da Irlanda, você tem a oportunidade de estudar por 20 horas, né, meio período, e trabalhar por 20 mais 20 horas, né? Então são 40 horas semanais, isso durante os 6 meses de curso, né, que você fica part-time. E depois de 2 meses, você pode ser full-time, aí trabalhar os 40 horas semanais. Isso de acordo com a legislação da Irlanda, com o visto de estudante, né? Que você fica 8 meses na ilha. Ai, gente, E um aí, parênteses, quem quiser saber sobre intercâmbio na Irlanda, fala com a Paulinha que ela entende tudo, gente. Ela já vivenciou isso também, né? Então é bem legal. E aí, então, depois você exatamente. pôde passar por esse período full time. Exatamente. Só que, infelizmente, quando a gente chega no país, né? Ainda mais assim, eu que cheguei com inglês, apesar de eu achar que eu era básica, mas descobri que eu não era tão básica assim, mas mesmo assim eu tinha muito problema, eu era muito limitada na fala, né? Eu entendia, mas eu tinha aquele receio de tipo, ai, será que eles vão me julgar? Será que tal palavra tá errada? Ai, mas como que é o substantivo e o verbo vem antes, vem depois? Assim, eu ficava meio complicada, assim, eu travava muito. E aí, nisso, nesses períodos, eu acabei, obviamente, né, como a maioria dos imigrantes, você não chega e começa a trabalhar na sua área, né? O seu primeiro emprego nunca, infelizmente, nunca é na sua área, nunca é na sua formação. Então, acabei que, né, nesse contexto todo, eu tive que, obviamente, me sustentar, então tinha que trabalhar com o que tinha, né? Eu fui desde cleaner a babysitter, que é o mais espantoso de todos, que é limpar aeronaves. Eu trabalhava dentro do aeroporto de Dublin para limpar as aeronaves, né, que faziam viagens tanto nos Estados Unidos, no Oriente Médio ou pela Europa, né? Ou Então a seja, já gente tinha tinha padrões internacionais para serem seguidos, todos né? os padrões enormes. Inclusive a gente tinha até treinamentos específicos para cada aeronave, né? Tinha empresas que exigiam um padrão um pouquinho mais alto, empresas que exigiam um pouquinho mais baixo de limpeza, mas a gente tinha mais ou menos vamos dizer assim, um manualzinho assim de instruções de como proceder, como limpar, como quais os a gente tinha todo o padrão de também de segurança, né? Que esse é o mais importante de todos. Então,
isso até é importante ter falado que antes de eu entrar nessa empresa, eu fiquei 1 mês de treinamento interno. Só com padrão de segurança do aeroporto. Olha como que Mas isso é tem. rico, gente. Porque parece que não tem nada a ver. Ah, eu trabalhei com limpeza de aeronaves. Mas eu lembro que quando você me contou isso e a gente estava construindo o currículo, a gente falou, gente, isso tem muito a ver com, claro que com as devidas proporções, mas existe uma conexão com atenção a detalhes, seguir processos, padrões, procedimentos, leis, normas, enfim, eram muitos fatores e muitos detalhes para você seguir, o que num contexto da química, controle de Uhum. qualidade, também acontece, né? Então a gente conseguiu resgatar um pouco na hora de contar. E antes você nem falava no seu currículo dessas experiências, né? Exatamente. Não falava, porque, na verdade, eu tinha, quando eu fui para a Irlanda, eu tinha até 2 currículos. Eu tinha um currículo só da química, que aí realmente eram experiências acadêmicas, de congresso, palestras, mestrado, graduação, e o currículo das outras empregos que eu tive, né? Tanto em restaurantes, em cleaner, limpeza de aeronaves. E aí eu achava que o currículo A e o currículo B não se conversavam, né? Eu falei assim, não, ou eu sou a Paula Química ou eu sou a Paula Multitarefas, né? Não ia juntar as 2 Paulas. E tanto que na hora também de pensar num laboratório químico, num emprego mais focado na minha área, eu ficava meio insegura de falar assim, tá, mas eu fui garçonete. Mas como que eu posso explicar que eu fui garçonete e por que garçonete ajuda na área da química? Ou porque lavar a nave ajuda na área da química? Então, eu sempre ficava meio ansiosa, assim, de falar da minha outra vida, né, que eu tive nesses meus outros empregos. Não que eu não tenha amado as experiências, eu amei, né, tive contatos incríveis, aprendi muito, inclusive o que você falou sobre disciplina, limpeza, então isso eu tenho que agradecer muito a Irlandinha, mas É que os recrutadores não vão ver essa conexão direta. Se para a gente que viveu a experiência é difícil enxergar, para o recrutador também. Ele olha e fala, ué, mas o que tem a ver? Aí cabe a gente conseguir trazer isso, contar essa história. Eu sempre falo que é tipo costurar as informações. Então eu vou, conecto uma com a outra e, lógico, sempre sendo honesta, né? Falando do que você tem, mas valorizando o que você tem, né? E até você teve uma vivência no laboratório também na Irlanda, né, Paulo? Então existiram essas experiências, mas também existiu essa outra vivência, que então foi uma experiência profissional em um laboratório dentro da sua área na Irlanda. Aí a cereja do bolo, né? E a gente junta tudo isso e ainda tem essa outra que é diretamente na área. E é muito legal que a gente consegue, né, reunir todos esses itens num currículo, como você falou. Parece às vezes a gente sente como se fossem 2 pessoas diferentes, mas na verdade é uma pessoa só. Isso é muito comum com pessoas que fazem transição de carreira ou pessoas que mesclam 2 áreas. Eu sou uma delas porque eu misturo comunicação com carreira e eu sou de RH, sou, mas eu também sou RP. E eu sou RP, sou, mas eu também vou para o RH. Então é bem interessante a gente pensar em carreira como algo mais diverso do que apenas eu tenho uma formação, eu tenho que ficar para sempre naquilo, porque hoje, cada vez mais, né, a gente vê esse contexto multidisciplinar. Então, Paula, muito obrigada por disponibilizar esse tempo. Eu sei que se deixar a gente vai falar ainda mais, porque a gente tem muita coisa para nossa, conversar. Sim, e tem muita coisa da sua carreira também que a gente poderia abordar. Então, pessoal, visitem ali o LinkedIn da Paula, conversem com ela, mandem mensagem. Quem quiser também conhecer mais sobre as vivências dela, fique à vontade para mandar mensagem, porque ela é super aberta para conversar. Então, Paula, muito obrigada e a gente vai se falando. Um abraço. beijinhos, tchau, tchau. Tchau.